Êxodo 15, do versículo 22 ao versículo de número 27. Vamos falar com Deus uma vez mais. Pai celeste, Deus amado, Pai querido, fala, Senhor Deus, ao nosso coração, à nossa mente, revela a Tua vontade para nós, ainda neste início de ano, e que nós possamos caminhar de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, com os Teus planos e propósitos, e que nos Teus propósitos nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós oramos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Diz assim o texto: fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, potáveis. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Quem conhece o seguinte, acho que todos nós conhecemos o seguinte ditado: pau que nasce torto, morre torto. Um adágio, um ditado popular. Ou nós poderíamos mexer um pouquinho nesse ditado dizendo: pau que é entortado pelas rudezas da vida, está condenado a terminar desta forma, torto, sem solução, sem remédio. Será que a gente pode concordar com isso? Com esse ditado, ou com a modificação desse ditado, ou ainda com aquela malfadada síndrome de Gabriela, que também todo mundo conhece. Eu nasci assim, eu vivi assim, e por aí vai. Como diria um grande teólogo, por aí vai. Gente, a gente pode falar de diversas histórias que têm os seus contornos delineados pela amargura. A família onde nascemos, o modo como nós fomos criados. Talvez essa não seja a sua história, mas tem muita gente que cresceu num contexto difícil, familiar, de opressão, de dificuldade, onde talvez muitos tenham ouvido desde crianças de que não seriam sucesso ou não teriam sucesso na vida, ou então ouvem desde pequenos: você não presta para nada, não serve para nada, você nunca vai ser ninguém. É duro você crescer ouvindo isto, é duro você ouvir dos de fora, quanto mais dos de dentro. E você sabe que isso é verdade, e você sabe que muita gente talvez tenha crescido sobre essa égide, sobre esse comando verbal maligno. A gente sabe que o meio que a gente vive também produz e pode produzir distorções em nós. Nós não vamos agora tomar aquela ideia e nos vitimizarmos, mas a gente sabe que nós também somos e sofremos influência do meio onde vivemos, as oportunidades que nós tivemos ou não na vida. Num dos projetos Conexões que estivemos, nós ouvimos de um dos líderes da comunidade que estivemos lá, JR estava presente também, que nessa determinada comunidade, um baile funk que ocorre nos sábados, um só sábado de baile funk,
arrecada R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Dentre vendas de bebida, vendas de drogas, prostituição e tudo que você pode imaginar. R$ 1 milhão por sábado. E olha que essa comunidade não é uma comunidade tão grande como a da Rocinha. A gente fica só especulando. E só um comentário, de repente você vê um jovem que tenta se encontrar ou correndo atrás do mercado de trabalho. Eu não estou justificando, irmãos, entendam, por favor. Mas aí vê a oportunidade, pelo menos, receber R$ 1.000 por semana, só para ficar de olho, quando a polícia entra e chega. R$ 1.000 por semana, 4 mil por mês, limpo. Era o antigo fogueteiro, hoje não precisa mais de foguete, hoje vai no WhatsApp, ó, os homens estão chegando, não precisa lançar foguete mais. Volto a dizer, eu não estou aqui justificando, mas a pressão é muito grande. Possíveis traumas e abusos que todos já passaram, sofreram, e que tiveram a sua alma marcada por esse trauma, por esse abuso. Às vezes a gente vê, eu estava nessa semana, eu, Giovana e a minha netinha, nós tentamos ver o touro Ferdinando, mas não conseguimos. E aí nisso, ela ficou muito triste, a gente deu uma volta com ela, foi comer um pretzel para esquecer, né? Pretzel não engorda. E a gente foi brincando com ela e tal. Aí daqui a pouco a gente vai vendo uns camaradas do tamanho do Andrezão. Cadê o Andrezão? Está aqui? Do tamanho mesmo, do porte, top, Andrezão. De barba. E aí eu olhei assim, os caras de barba grande, o dobro de mim. Sabe, não satisfeito por ser homem, querendo ser outra coisa. E aí mais à frente a gente vê meninas lindas, mas achando também que estão no corpo errado. Com desejos e comportamentos que não condizem nem com o fator biológico, e nem com o padrão das Sagradas Escrituras. E dizendo que não condiz com o padrão biológico, esquecendo a Bíblia. Você vê, quando determinadas pessoas se masculinizam, mulheres que se masculinizam, que tomam hormônios e tudo, aí depois quer ter um filho. O que faz? Não, temos a solução, a gente para por um tempo o hormônio, e aí engravida. Ora, é homem ou é mulher? Só para entender. Ou é aquilo que convém no momento? É o que interessa? É aquela antiga tentação de não querer viver sobre a instrução de Deus, mas querer tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eu não quero viver sobre a tutoria de ninguém, sobre o cuidado de ninguém, mas eu quero caminhar de conformidade com o meu entendimento, com aquilo que eu acho que é certo. Eu quero ser igual a Deus e caminhar de conformidade com o que eu quero. Tudo isso que a gente comentou aqui são situações, sim, com as quais nos deparamos, e muitas vezes nós condicionamos ou convencionamos como sendo situações determinantes e finais na vida da gente, finais na jornada da gente. Ou seja, pau que nasce torto morre torto, não tem jeito, é assim mesmo, não tem salvação, não tem mudança, não tem solução. E será que nós, como cristãos, podemos aceitar e nos curvar diante de uma mentira tão vergonhosa, tão imunda? Meus amados, a fé a qual professamos e cremos, ela justamente diz o contrário, que tem jeito, que tem solução, que tem mudança, que tem transformação,
E tanto isso é verdade, porque você e eu sabemos disso. Você e eu fomos alvo disso, e em alguma área da vida, em algum lance, nós experimentamos e temos experimentado mudança, transformação e solução em nossas vidas. O texto que nós lemos aqui fala de uma situação adversa, na qual Moisés, Miriam e o povo hebreu se depararam durante a jornada até o Sinai. Após a travessia do Mar Vermelho, diz o texto que o povo caminhou por 3 dias no deserto. 3 dias, e depois de 3 dias eles já se encontravam sedentos, não tinha água, e quando encontram um local com água, essa água não podia ser bebida, ela não era potável, diz o texto que eram águas amargas. E essa vai ser a primeira das diversas dificuldades que o povo hebreu vai encontrar durante a longa jornada. Longa, porque por causa de desobediências futuras, essa jornada iria custar 40 anos de peregrinação até a entrada na terra prometida. Mas nesse momento, nesse texto que nós lemos, Deus ali daria provisão, daria solução para que as águas se tornassem doces, para que elas se tornassem potáveis, para que elas se tornassem bebíveis. O amargor do momento não deu a palavra final. Mas nós temos a triste insistência de dizer que o amargo vai ser o final. Ainda que nós saibamos de todas essas coisas, parece que nós estamos convencionados a dizer que, olha, vai ser o amargor que vai dar a palavra final. E quando a gente continua a olhar para esse texto, nos deparamos com 2 figuras que foram conduzidas nas suas histórias também ligadas ao elemento água ou águas. Miriam, cuja tradução pode ser Senhora soberana, mas também Senhora azeda ou amarga, Miriam ou Maraiã. E é essa menina jovem ainda que vai conduzir um bebê pelas águas do rio Nilo. Que bebê é esse? Moisés, que também tem o seu nome relativo a esse elemento, porque Moisés significa justamente aquele que foi tirado das águas. Tanto Moisés quanto Miriam teriam outras histórias em que a água também estaria presente. Os dois, junto com o povo, atravessariam o Mar Vermelho a pés enxutos. Os dois passariam pelo episódio das águas de Mara, que nós lemos o texto aqui, as águas amargas, ou passariam pela falta de água também em Refidim. E depois da morte de Miriam, em Números 20, nós vamos ler a história que se revelaria trágica para Moisés, quando também por falta de água, ao invés de ele falar a rocha, ele, quem lembra? Feriu a rocha, bateu a rocha. E sabemos que aquela rocha tipificava e simbolizava o próprio Deus, o próprio Cristo. A água ou águas foram um elemento determinante na vida de ambos. Diante das águas e águas, eles experimentaram livramentos, passaram por dificuldades, provações, todas essas coisas ligadas a esse elemento presente. E determinante também foi a postura que ambos tiveram diante desse elemento. Mas eu quero trazer você agora, deixando as águas e águas, que nós voltemos ao texto das águas de Mara, das águas amargas. Nós temos também as nossas águas amargas em nossas vidas. E elas vêm e vão. Mas o que será determinante será o nosso posicionamento diante dessas águas amargas, diante desse quadro. Diante de um quadro de águas amargas, nós vamos permitir que esse quadro determine o nosso modo de vida, determine a nossa caminhada, e aí eu quero que você lembre logo lá no início, onde fomos criados, quem nos criou, o meio que vivemos, que muitas vezes se revelam amargos a nós. Nós vamos permitir que esses quadros determinem o nosso modo de vida, a nossa caminhada, a nossa jornada.
ou com o auxílio de Deus, em nome de Jesus, nós faremos o amargo virar doce, com a ajuda e no poder de Deus, em nome de Jesus. Vamos aceitar o que nos está apresentado, vamos aceitar coisas que ouvimos no passado, vamos aceitar talvez desejos que possamos ter que são contrários à palavra de Deus, ou vamos tornar essas realidades doces no poder de Deus. E olhando para o texto, nós podemos dizer em primeiro lugar que com Deus podemos sim, em meio às provações, mudar a história de nossas vidas. Versículo 25 e 26. Então, diante daquele quadro das águas amargas, então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. O Senhor revelou a Moisés o que fazer diante daquele quadro. E Moisés, após receber essa instrução, ele vai acatar plenamente a instrução dada por Deus. E ao obedecer a Deus, e ao acatar a sua ordem, ao receber aquela revelação, e ao atendê-la prontamente, as águas se tornaram doces. Portanto, as águas amargas em nossas vidas não podem e não vão ditar a palavra final. Lembre-se que eles estavam no deserto. Deserto sem água é morte. A morte não pode dar a palavra final em nossa jornada. A palavra que foi proferida talvez a você na infância, dizendo que você não ia servir para nada, esta palavra de morte não pode vigorar, não pode ser próspera. Mas a palavra que tem que ser próspera na sua vida, independente do seu passado e da sua criação, é a palavra de Deus que diz assim: eu hoje te gerei. Tu és o meu filho amado. E é mediante esta verdade que você vai se conduzir e vai caminhar na sua vida. Portanto, irmãos, não há receita mágica, regra oculta. Ouçamos a Deus, busquemos a Deus, ouçamos a sua voz e hajamos de conformidade com a mesma. E ao ouvir a voz de Deus, a instrução de Deus, caminhando sob essa instrução, experimente livramento e veja o amargo virar doce em nome de Jesus. Veja o amargo virar doce em nome de Jesus. Segundo lugar, com Deus podemos sim vislumbrar feitos extraordinários. Versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Diante daquele quadro, Deus provou o povo. Diante daquele quadro, Moisés atendeu a sua palavra, descedentou a sede do povo, deu ordenanças ao povo, disse ao povo que o povo estava sendo provado, e disse que se o povo seguisse os estatutos, caminhasse na vontade de Deus, as pragas que haviam caído sobre os egípcios não vigorariam sobre as suas vidas. Nós sabemos que o Senhor é que curou as águas. Nós sabemos que foi o Senhor que conduziu o povo a um lugar de descanso, a um lugar de refrigério. Nós sabemos que é o próprio Deus que fez o amargo virar doce, e a morte vai dar lugar à vida. Eu quero ser muito sincero e muito franco com você. Seja você membro das Américas, desde a sua plantação, desde o início, desde as reuniões de aquecimento, ou que veio ao longo da trajetória da igreja, ou você que chegou aqui hoje. O amargo da sua vida hoje pode dar lugar à doçura da presença de Jesus na sua casa, na sua família, no seu trabalho e por onde quer que você venha andar. Hoje, agora, o Senhor te convoca, te convida, adiante dessa palavra, espiritualmente, lançar esse pedaço de árvore, que é o próprio Cristo, dentro das águas,
E só você sabe quais são as águas amargas que ainda tem imperado na sua vida. Você sabe. Mas o Senhor te convida, instruindo com a palavra, lança Cristo nessas águas. E vê a doçura de Cristo mudar todo o contexto a partir de agora, em nome de Jesus. Na leitura anual da Bíblia, você sabe que existem diversos planos de leitura anual da Bíblia. Tenho procurado seguir um, e o texto de ontem, os textos da leitura de ontem, sábado, dia 27, foram Gênesis 28, Mateus 27 e Esther 4. E todos os textos anunciaram a mesma verdade que é anunciada no texto que estamos lendo aqui hoje com vocês. Em Gênesis 28, Jacó que fugia do irmão. Todo mundo conhece a história de Jacó? Sim ou não? A maioria, quem ele conhece, levanta a mão. Jacó. Quem não conhece, levanta a mão. Então todo mundo vai ter que ouvir. Jacó e Esaú nasceram. Jacó vai procurar, naquele contexto, tomar a primogenitura de Esaú. Esaú foi o primeiro filho, mesmo que eles tenham nascido gêmeos, não é? Mas os dois não saem de uma vez só, né, irmãos? Um sai primeiro, esse é o primogênito, não é? Coitada da mamãe. E aí diz que já no nascimento, o mais novo já segurava no calcanhar do mais velho. Aí deu o nome de Jacó, que é usurpador. E aí numa trama que a gente resume aqui, Jacó procurou tomar o lugar de Esaú. E no momento terrível, quando Esaú vai caçar vai pegar uma caça para o seu pai, Isaque, já idoso, a mãe vai dar uma dica: olha, Esaú saiu para caçar, se veste como Esaú, coloca umas peles de ovelha como Esaú, porque Esaú, diz a palavra, que era um homem cabeludo, e Jacó era, o que diz o texto? Lisinho, liso. E aí ele se toma o lugar de Esaú, a mãe prepara lá aquele cozinhado, ele entrega ao pai, o pai abençoa. Quando chega Esaú, perdeu a bênção. E aí Jacó foge. E Esaú diz que depois de cumprir o tempo, que o pai Isaque já estava próximo da morte. Quando se cumprisse aquele tempo, ele ia correr atrás, ia pegar Jacó, e o desejo dele era o desejo de matar a Jacó. E aí ele se encontra no deserto, Jacó fugindo, toma uma pedra, faz ela de travesseiro, e ali sonha com uma escada onde anjos sobem e descem. E aí quando ele desperta, ele vê que Deus está presente naquele local. E o local que se chamava Luz, deu o nome de Betel. E a pedra que serviu de travesseiro, pedra de vergonha, pedra de fuga, de pedra de um sono inquieto, se transforma numa pedra que erige coluna para o altar de Deus. O amargo é que dá a palavra final, mesmo nas nossas desventuras e os nossos erros, é o amargo que vai dar a palavra final. A pedra que foi pedra de vergonha se transforma em coluna. Mateus 27 é o texto sobre a crucificação de Jesus. E é a crucificação e a morte que dá a palavra final? Ou nós teremos a ressurreição do próprio Cristo no capítulo 28? E mais, na cruz, naquele local de derrota, onde os piores criminosos eram ali sacrificados, melhor dizendo, executados, ali se deu a sua e a minha salvação. Elementos que poderiam estar ligados à derrota, à vergonha, à infâmia, situações amargas vão do lugar à doçura da salvação em Cristo Jesus. E o livro de Esther, o que tem a ver? Ora, o povo judeu ia ser executado a pedido de Ramã. Esther vai pedir que não só Mordecai, mas todo o povo e as mulheres jejuem, que busquem ao Senhor, ainda que não esteja claro no texto,
E ela vai comparecer diante do rei. Se morrer, morri. Porque eu não posso comparecer diante do rei se o rei não me chamar. Mas eu vou comparecer diante dele. E nós sabemos que ela encontrou o favor do rei. E nós sabemos que o povo judeu foi liberto, foi salvo de um dos que seria talvez um dos primeiros holocaustos na história dos judeus. O amargo deu lugar ao doce, porque Deus está presente. E onde Deus está presente, o amargo tem de sair, e a doçura da salvação tem de entrar em nome de Jesus. Tem de entrar. Concluindo, irmãos, o que faremos? Repetindo a pergunta de forma proposital. O que faremos diante dos quadros amargos que se colocam diante de nós, dos episódios? E talvez de futuros episódios que talvez esse ano possam trazer. Como nós iremos nos colocar? Vamos aceitá-los como determinantes e finais? Ou vamos perseverar buscando ao Senhor e mediante a sua orientação iremos experimentar livramento e veremos coisas maravilhosas se manifestando diante da gente, diante dos nossos olhos? O amargo será sempre amargo? Ou nós veremos pelo poder de Deus? Vamos juntos? Ou veremos diante do poder de Deus, amargo virá doce. Deus abençoe meu irmão e irmã. Deus o ilumine. E se você chegou amargo aqui hoje, Jesus também chegou aqui, está aqui porque o seu povo está reunido. Ele quer tirar essa amargura e quer fazer com que a presença dele, doce, seja cada vez mais uma realidade viva, poderosa e presente na sua vida. Deus muito nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.